Salve, salve torcida alviverde, Verdão classificado. Palmeiras está classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista contra a equipe do Capivariano. Vamos ver o que o Facicani falou aí dessa partida do Palmeiras, dessa grande vitória do Palmeiras e também sobre a estreia do Arias. Like, por gentileza, like de uma bela vitória do Palmeiras, que bela classificação, protocolar, né? 3-0, sem nenhum tipo de susto contra o Capivariano, uma equipe que veio apenas para passear em São Paulo, todo mundo sabia, um time muito fraquinho, nem entendi direito, né, como é que o Capivariano se classificou para as quartas de final do Campeonato Paulista, mas cruzou com o Palmeiras e acabou sendo arrebentado em Barueri. Então, diferença, hein? Vai ser difícil pro Arias jogar, né? Segundo o Abel Ferreira, o time estava montado e vai ser difícil pro John Arias jogar. Realmente, é óbvio que não dá para levar a sério uma declaração dessa, né? O John Arias é um jogador que chegou para ser muito acima da média, chegou para ser uma baita diferença nessa equipe pro Palmeiras, e eu acho que em 5, 10 minutos, com 2, 3 toques na bola, já deu para ver que é um jogador que vai, sem dúvida alguma, ser titular absoluto da equipe, tá bom? O Arias Com certeza, nesses poucos minutos aí que o Arias entrou na partida, galera, já deu pra gente ver a qualidade que esse jogador tem. Deitou e rolou lá, nos poucos minutos que ele jogou, já conseguiu cavar um pênalti. Que jogada que ele fez lá na área, né? Deitou pra cima do zagueiro do Capivariano ali e já conseguiu cavar um pênalti. Então a gente vê a diferença no jogador que realmente tem qualidade, que é o caso do John Arias. O Abel está de brincadeira dizer que vai ser difícil o Arias cavar uma titularidade, vamos dizer assim. Será que vai ser difícil mesmo? Ter entrado mais cedo? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer para você aqui, responder para mim na live. Demorou o Abel para mexer? Demorou o Abel Ferreira? Porque aí é aquela coisa, vamos lá, o treinador tem essas manias de querer valorizar o grupo, vai valorizar a equipe, como é que eu vou pôr um cara que acabou de chegar e etc e tal. O bom jogador, aquele atleta que tá no elenco, que sabe que chegou um cara muito diferente, tem que entender que ele vai rodar. Ele tem que entender e ceder o espaço. E outra coisa, o Palmeiras tem no meio da semana o Fluminense, que é uma equipe que hoje no Brasil pouca gente está enxergando, mas que vai dar trabalho. O time do Fluminense está acertadinho pelo técnico Luiz Ubeldia. Então, meus amigos, se quarta-feira tem Palmeiras e Fluminense duelando pela liderança do Campeonato Brasileiro, então, com 2-0, que já dava para perceber que o Capivariano, mesmo tentando lá um chute ou outro, um perigo ou outro, etc e tal, dava para perceber que não ia acontecer mais nada no jogo. Roda o time. Colocasse o Evangelista, o próprio John Arias também, começa a dar um pouco de rodagem a outros jogadores reservas que precisam desse tipo de confiança, e aí, claro, faria mais ainda a alegria do torcedor. Mas tudo bem, Palmeiras meteu 3-0, fez lá como brincou aqui o Felipe, tava preguiçoso. 3 não, 4-0, né, Facinca? Mas eu acho que o Abel errou. Deveria ter colocado outros jogadores aí, dar uma modificada na equipe do Palmeiras, fazer os caras jogar. Colocar aí o Sousa poderia ter entrado mais cedo na partida, na minha opinião. Poderia ter rodado mais a equipe, e o Arias também já poderia ter virado aí o segundo tempo, já voltar para o segundo tempo, já com o Arias. Não colocar o cara aí faltando 15 minutos para acabar a partida. Eu acho que o Abel deveria ter dado uma mudada na equipe, porque, com todo respeito ao Capivariano, isso era visto que o Palmeiras ia se classificar. O Palmeiras teve até alguns sustos na partida, que o Capivariano deu a vida nesse jogo, mas infelizmente enfrentou o Palmeiras, que é bem mais qualificado. Então eu acho que o Abel poderia ter dado uma mudada na equipe, principalmente no segundo tempo, ter rodado o elenco do Palmeiras e para esses jogadores, né, ser testados. No segundo tempo, mas é aquela coisa, o Palmeiras fez o 2-0, o protocolar do jogo, e aí começou a trocar ideia, né, dentro de campo, vamos brincar assim com a bola, para segurar o resultado e dosar o físico para o jogo da próxima quarta-feira, né? Vitória protocolar, parabéns ao time que jogou bem. O Arias mostrou o que veio, na minha opinião, Piquerez vem jogando bem, né? Um Arias para cada posição, por favor, né? É o Ale Reis aqui que tá pedindo um jogador diferente. Cara, vamos lá. O jogo não passou pela equipe do Capivariano no lado direito. Então o Piquerez, naturalmente, ele fez uma partida sem sustos hoje. O que me chamou a atenção foi pro lado
direito da defesa do Palmeiras, que é um lado que o Kelvin estava atacando. Qual o serviço, qual o passe decisivo, qual jogada, resultado em gol que não fosse um cruzamento errado ou uma tomada de decisão equivocada que gerou positivamente algo ao Palmeiras? É o que me preocupa no lado direito do lateral, né? Num jogo que foi 4-0, já que vocês querem falar então de situações em que a gente pode colocar esses pontos a melhorar, então a gente pode começar a falar a verdade aqui, né? Um jogador, ele estava à frente participando, do quê? Do quê? Porque ele faz ultrapassagem, e daí? Qual é a ultrapassagem? O que resulta a ultrapassagem dele? Em qual tipo de assistência? Em qual tipo de positividade à equipe? Então é isso que vocês têm que se apegar. Porque o jogador se movimentou. Movimentar não é, mesma coisa, o Maurício. Maurício se movimentou, e aí? Qual que foi o resultado do Maurício? Né? Eu prefiro muito mais o Flaco Lopes abrindo espaços com, hoje, uma partida até abaixo tecnicamente do que ele tem jogado, mas jogador que resulta em muito mais possibilidade para puxar a marcação do que o Maurício, que estava trazendo o jogo lá, praticamente entre os volantes do Palmeiras, e não estava conduzindo nada. Né? O time estava cercando o Lourenço o jogo todo e sobrou para o Vitor Roque mais uma vez encaminhar a classificação no primeiro tempo. E aí o Vitor Roque estava numa noite iluminada. O Tigrinho fez 2 golaços importantes. Tudo bem que foi contra a equipe do Capivariano, mas é bom porque o jogador já vai mais confiante para o jogo do Fluminense e também no próximo jogo, que com certeza vai ser um clássico aí do Campeonato Paulista na próxima fase. O jogador já vai com mais confiança. Agora, o Maurício, com todo respeito aí a opinião de muitos que podem discordar de mim, para mim o Maurício tem que ser poupado dessa equipe e o Ares precisa ser titular. Esta é a verdade. O Ares tem que ser titular dessa equipe. E eu pouparia o Maurício, que, desculpa, mas fez alguns jogos até mais ou menos, mas é muito fraco o Maurício. Para mim o Maurício não produz muito dentro do Palmeiras, da equipe do Palmeiras. Produz muito pouco. É um jogador que produz muito pouco. Então eu acho que o Alan tem que continuar na equipe titular e o Maurício tem que ser poupado para dar vaga ao Arias. No tempo, a entrada do John Arias, agora o gol do Ramon Sousa no final. Entendeu? Então, assim, gente, é o que eu tô falando. Um Palmeiras que, de fato, ele precisava, né, nesse tipo de argumento, agora, quem sabe, com a chegada do John Arias, começar a se tornar uma equipe. E, lógico, o jogo hoje era protocolar, mas ele precisava trazer esse tipo de ensaio de confiança desses 4-0 daqui para frente para fazer com que a equipe se torne minimamente agora competitiva diante de clássicos que virão pela frente. Agora, os clássicos vão valer, né? Lógico que vencer o São Paulo, vencer o Santos, vencer o Corinthians na primeira fase era importante, bacana, mas a partir de agora os clássicos serão para valer. Agora é clássico que você vai ter que dosar muito além daquilo que você tem a mostrar para o torcedor. Então, meus amigos, é o seguinte, vamos aguardar o que essa equipe vai trazer em termos de inventividade, e não tenha dúvidas de que o John Arias, a partir da próxima quarta-feira, precisa ser titular. Mas não interessa, é contra o Fluminense? Vai ser contra o Fluminense, como já tem que se desenhar o John Arias titular para a semifinal, não adianta. O jogador que é fora da caixa, para esse padrão de elenco do Palmeiras, tem que ser titular. E tem que sobrar hoje para o Maurício e tentar encaixar o Alan por dentro. Pelo menos essa é a solução inicial. Essa é a primeira solução que eu penso. Exatamente, eu tô junto com o Facicani. O Arias é um jogador diferente, um jogador fora da curva. Ele tem que ser titular, não importa se é contra o Fluminense, seu ex-clube. Se puder fazer gol contra o Fluminense, melhor ainda. Mas eu não sei, né? Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, porque se o Abel não colocou ele nem no começo do segundo tempo, nessa partida com todo respeito, contra a fraca equipe do Capivariano, será que vai colocar ele como titular contra o Fluminense? Eu acho muito difícil, galera. Muito difícil mesmo. Você tentar, até porque o Alan é um jogador que ele é super móvel, ele é um cara que até em vários momentos da base, quem acompanhou, o Alan fazia esse tipo de encaixe entre os volantes. Ele pode jogar pela direita, pela esquerda, circulando, né? Para puxar essa armação junto com o Andréas e, obviamente, junto também com o próprio Marlon Freitas.
e você deixar o John Arias, o Vitor Roque saindo da área, puxando essa marcação e infiltração do Flaco Lopes da região central. É óbvio que dá para fazer isso. Ou então, você vai jogar o Alan lá para a ponta esquerda também, não tem problema nenhum. Né? Você faz um 4-2-4 e você aproxima um pouco do John Arias e do Alan por dentro, né? Dando essa liberdade de jogar nas costas dos laterais como os dois ponteiros, né? Esses falsos pontas, e você trazer essa dupla que tem dado muito certo aí na movimentação, que é o Vitor Roque junto com o Flaco Lopes. É basicamente isso que dá pro torcedor pensar daqui para frente numa escalação que radicalmente não vai mudar muito dessa estrutura que a gente tem visto o Palmeiras jogar. Agora, é lógico que quando você faz um 4-2-4 como esse, o Alan e o Arias vão ter que se ajustar, infelizmente, mais defensivamente. É por isso que às vezes a gente bate tanto na tecla de que se tivesse um grande primeiro volante, você soltaria esses dois jogadores num chamado, 4-3-3, e aí sim você faria com que a equipe se tornasse um pouco mais coesa nessa região de meio campo, tá bom? O Abel vai quebrar um pouco a cabeça, lembrando que logo tem o Paulinho para entrar no time do Palmeiras. Então o Abel vai ter que fazer um quebra-cabeça ali, vai ter que pensar muito como ele vai encaixar esses jogadores, porque o Paulinho também precisa jogar. Diz que pode voltar em março, esperamos que voltem, que ele volte mesmo em março. Março tá aí, galera, tá pertinho, falta muito não, hoje é dia 22, então daqui uns dias o Paulinho pode ser mais um reforço para o Palmeiras. Então o Abel precisa ajustar bem essa equipe e escolher os melhores, e para mim o Paulinho também tem que estar na equipe titular do Palmeiras. Vamos ver como que o nosso treinador vai conseguir colocar o Arias, Paulinho, Andréas Pereira, Vitor Roque, Flaco Lopes, Marlon Freitas. Abel vai ter que pensar bem, mas que não pode deixar de fora esses caras, não pode não. Bom, vamos lá aqui, ó. A mensagem aqui do João Pedro. Gostei do Felipe Anderson, participou de dois gols no segundo tempo. Sinto que ainda dá pra ele. É o mínimo que se espera dele, né? Agora, só que foi contra o Capivariano, né, gente? Vamos ver daqui pra frente. Então, vamos ver daqui pra frente. Não adianta se empolgar com o jogo contra o Poçante Capivariano, já morto no segundo tempo, né? E o meio-campo, hein? O Andréas e o Marlon. Ainda faltam 5 abraços? Faltam camisa 5, claro que sim. Porque aí você vai ver o melhor ainda do Marlon Freitas e também do Andréas Pereira. Você vai ver esses dois caras jogar com muito mais liberdade daqui pra frente. Gostei do Sousa hoje, o Marcos Praconi? Sim, o Sousa, o Felipe Anderson, o John Arias entraram bem, entraram com um time que estava arrebentado, morto, que já não tinha mais nada para fazer em campo, que era o Capivariano. Agora, tem que pegar todo esse tipo de impulso que eles têm contra o Poçante Capivariano e jogar agora contra o Fluminense, e jogar contra a semifinal, que sei lá se vai ser Santos, Corinthians ou São Paulo, são contra esses caras que ele tem que aparecer, entendeu? Então por isso que eu sou muito pés no chão em relação a isso. Eu não vou me empolgar, né? Eu vou valorizar o que foi feito pontualmente nesse jogo. Entraram, fizeram o que se espera desses jogadores, porque um custou 14 milhões, o outro tem a maior folha, está no topo da folha salarial do Palmeiras, que é o Felipe Anderson. E o John Arias, esse aí, pra mim, dispensaria apresentação. Pra mim, muito me surpreenderia se ele jogar mal, porque ele é muito diferente, e esse custou 25 milhões. Então, esses três caras, sem contar o Evangelista, né, que entrou muito bem pra dar dinâmica ali à frente da zaga, esses caras tinham que começar a justificar um pouquinho do porquê que foram contratados pelo Palmeiras. Vamos lá. Nossa, galera, é verdade, o Felipe Anderson aí tá entre os salários mais tops do Palmeiras. E é um cara que é morto dentro de campo. Até que nesse jogo contra o Capivariano, até que ele entrou bem na partida. E o Evangelista, hein? Quem diria que o Evangelista poderia ser um bom jogador, uma peça muito importante para o elenco do Abel. É um jogador que, quando veio do Bragantino, muitos não acreditavam que ele poderia jogar bem com a camisa do Palmeiras. E ele conseguiu demonstrar um bom futebol. E depois que teve aquela lesão, voltou bem o Evangelista. É mais um jogador que vai deixar o Abel com uma pulga atrás da orelha aí para escolher os melhores para o restante da temporada. Aqui, ó, imitador do Valdomiro, gostei, hein? Gostei dele aí. Nessa janela, Arias foi a melhor contratação de times brasileiros. Que baita contratação do Palmeiras. Olha, é que muita gente viu o preço do Paquetá, blá.
entre nós aqui, tá? Vamos falar baixo aqui, porque senão já viu. O Arias é muito, mas é muito mais jogador que o Paquetá. Tá bom? Mas com certeza. Mais isso jogador sem dúvida, né? E mais vencedor que o Paquetá. Tá bom? Com certeza. É que, como ele tá no time da mídia, etc e tal, você sabe como é que funciona, né? Tá no time do cheiro, né? No Palmeiras falta um camisa 5, segundo ele. Acho o Abel limitado com esse pensamento de panelinha. O Arias entrou e mostrou que deve ser titular. É isso, Rodrigo. Não existe panelinha no futebol. O bom treinador, o treinador que é acima da média, o treinador que tem o comando do seu elenco, ele faz com que o jogador respeite a decisão dele. E ele tem que saber como ele vai colocar esse tipo de decisão. Entendeu? Então é chegar nos postulantes a brigar com essa vaga com o Arias, no caso hoje, Maurício, Felipe Anderson, Sousa, o Alan, fala assim, pessoal, é o seguinte, chegou um cara aqui que até o ano passado estava comendo a bola muito mais do que vocês. Esse cara chegou aqui para colocar farol alto em todo mundo. E eu preciso ver esse cara jogar. Ele custou 25 milhões de euros. Não foi à toa que a gente fez o esforço nele. Sabe por que eu contratei o Arias? Porque vocês não me justificaram a titularidade para o Arias ter sido contratado. Então o cara tem que jogar a real. E o jogador tem que parar de ser bobão. Ai, vai chegar. Não tem essa. O cara chegou e vai ter que jogar e ponto final. E não é que ele vai jogar por causa de 25 milhões. Ele vai jogar porque ele custou 25 milhões, que é muito bom de bola. Nesse caso, custou 25 porque é muito bom de bola. Então, o muito bom de bola, esse cara tem que ter lugar no time. A não ser que numa sequência de jogos futuro, né? Nessa sequência futura, sei lá, de 20 jogos, que ele não jogue nada, aí ele tem que sair do time. Como foi o Felipe Anderson. Quando chegou, pra mim, titular absoluto. Chegou um cara para mudar a ponta direita do Palmeiras, ponta esquerda, sei lá, no caso deveria ser a ponta direita, né? Mas aí o Abel começou a mudar o cara de posição, o cara também não quis se adaptar, o cara também começou a dar um monte de migué, era lesão a todo momento, não sei o que, hoje não é titular. Hoje não é titular. Esperamos que não aconteça com o Arias, pelo amor de Deus, né? Só se acontecesse uma hecatombe para o Arias ter uma sequência como o Felipe Anderson, hein? 20 jogos sem jogar nada, como o Fascani falou ali. Mas eu acho que não. O Arias é um jogador muito fora da curva, como eu falei. É um jogador totalmente diferente, inteligente, versátil, vai pra cima da marcação, não tem medo. Nesses poucos minutos que ele entrou na partida, a gente viu que ele não tem medo de ir pra cima da marcação. Não é à toa que ele conseguiu cavar o pênalti ali, deixou o jogador do Capivariano sentado no chão, só com uma puxadinha na bola. Então, um jogador diferente pra mim, ele tem que ser, assim, titular do Palmeiras e tem que ser já nesse jogo contra a equipe do Fluminense, galera. O Abel tem que parar com essa frescura, com esse panelismo dele aí dentro do Palmeiras. Como o Maurício deveria ter chegado pra buscar essa titularidade e também não conseguiu. Como o André chegou para ser titular e foi titular. Como infelizmente o Lucas Evangelista acabou se machucando, ele chegou para ser uma alternativa à equipe e se tornou um jogador importante na titularidade. Como o Marlon Freitas chegou para ser titular e já é titular da equipe. Então você tem situações a serem analisadas, né? Então o jogador não tem que ser olhado só pelo preço, tem que ser olhado pela capacidade. O problema é que no Palmeiras, infelizmente, Rodrigo, ficou-se banalizado pagar caro em jogador ruim. É esse que é o problema, entendeu? Espero, sim. Galera, agora se liga só no que o Veloso vai falar. Tem uma coisa que o Veloso vai falar que é um assunto bem polêmico envolvendo o Abel e a Leila Pereira. Se liga só. Que o Tigrinho esteja em campo, que é um finalizador, está bem fisicamente, hoje mostrou isso, mas que a gente possa ver Alan e aí o Arias juntos. E vai ser um time muito forte, muito forte. E hoje eu esperava até mais o Arias, esperava até que começasse jogando, assim como nossa amiga Rosângela ali. Podia ter um pouquinho mais de Arias hoje, mas o Abel está acompanhando lá. Eu não sei, eu até falei no vídeo essa semana hoje, eu não entendo muito isso, e às vezes a gente tem oportunidade de falar com a Leila, com o Abel não, mas a gente tem oportunidade, eu quero perguntar para a Leila, se eu tiver oportunidade, o que é essa expressão do Abel? Jogador da presidente. Porque o Abel falou isso 2 vezes já nessa temporada não, na temporada passada ele falou uma vez, quando é verdade, galera. Chegou o Tigrinho,
O Vitor Roque é jogador da Presidente, que não precisa falar comigo, é só trazer e a gente tem que dar um jeito. Tá. E o Vitor Roque rapidamente entrou no time, né? E agora ele voltou a falar nessa temporada o jogador da Presidente, que é o John Arias. Jogador da Presidente. Eu quero entender isso aí. Como é que é o jogador da Presidente? Por quê? O John Arias, assim como o Tigrinho, claro que tecnicamente, a trajetória, a carreira, não tem nenhum maluco que vai falar que não quer um jogador desse calibre, dessa categoria, né, desse quilate no elenco. Mas e daí? O jogador do Abel, vamos lembrar um jogador do Abel, vai? O Marlon Freitas. O Abel até falou isso aí. O jogador do Abel é Marlon Freitas, até falou umas, né? Falou do Martins, falou umas coisas meio... Jogadores do Abel, se for falar sobre jogadores do Abel, pelo amor de Deus, hein? Só o Marlon Freitas mesmo que se salva dessa lista, hein? Porque o que ele pediu de bagre para presidente é brincadeira, hein? O Martínez ali que o Veloso falou, o Sousa até que tá jogando mais ou menos, vamos dizer assim, tá conseguindo mostrar alguma coisa. Agora, Mikael, Jefité, esse lateral direito tem o Kelvin, ruim de bola esse cara, Giai, Tabata, Navarro, Atuesta, tantos bagres que o Abel pediu, pelo amor de Deus, né? Brincadeira, se for pra citar a lista do Abel aí, olha, eu acho que a presidente sai vitoriosa nessa história. E vai buscar de segundo escalão, na verdade. Segundo escalão. E quando o Marlon também, acho que ele chega a citar, que é jogador que ele escolhe, que o Abel escolhe, que não é o jogador da presidente, o Marlon Freitas, por exemplo, esse é o ponto. O Marlon Freitas, que é jogador do Abel, chegou e começou a jogar, né? Chegou com condição e com capacidade também, questionável. Mas eu estou me pegando a diferença. Porque o Marlon chegou, já deu para ele a camisa lá. Qual que ele joga? 17. Ia falar 5, mas era 17. Deram a 17 para ele, que entrou no lugar do 5, que era o Aníbal. O Aníbal era o 5. E aí começou a jogar. E o Arias, que chegou pronto, chegou da Premier League, que é o jogador da presidente, eu não entendi porque ele não começou a jogar. Tá certo, vamos tentar entender. Que o Abel achou esse time agora. Esse time aqui que jogou hoje, ganhou de 4-0 do Capivariano, é o mesmo time que jogou contra o São Paulo, só que aquele contra o São Paulo estava o Sousa. Eu acho que estava o Sousa e não estava o Maurício. Tinha uma mudança só, Sousa. Mas vamos lá. O time que jogou contra o São Paulo, que jogou contra o Vitória, que jogou contra o Corinthians, que jogou contra o Inter, que jogou contra o Capivariano. Ganhou todas. Não jogou contra o Guarani, não jogou contra o Sport. Mas todas que esse time jogou, esse time que ele escalou hoje, ganhou todas. Então eu não sei se ele quis manter o time, se ele não quis mexer porque deu resultado, que aí ele encontrou um time titular, mas que o Arias é um cara que tem que jogar, e principalmente no momento como esse. A gente vai na próxima rodada do Campeonato Paulista para a semifinal do Campeonato Brasileiro, valendo vaga para a final. E se você tem um jogador da presidente, tá? Jogador da presidente. Campeonato Brasileiro, Veloso. Eu acho que você se enganou. Agora falando sobre essa história de jogador da presidente, jogador que eu pedi. Por que essa polêmica mesmo do Abel com a presidente? Não estou entendendo. Porque só se ele fosse muito doido mesmo para não querer o John Arias, tenho certeza que qualquer técnico aí do futebol brasileiro gostaria de ter o John Arias na sua equipe, né, galera? Tô errado? Se eu estiver errado, me corrija, mas eu acho que sim, né, galera? Com a categoria e com a capacidade do Arias, ele não tem que começar jogando? Tem que começar jogando. Semifinal de campeonato, o cara veio para isso. Para ser jogador importante, para jogar jogo importante, para ajudar o Palmeiras a chegar a mais uma decisão e para ganhar essa decisão. Então esse cara precisa jogar. E acho que o Abel poderia ter dado um pouco mais de espaço para o Arias. Tudo bem, não quis que o cara começasse jogando, chegou agora da Inglaterra, para eu preservar, para eu fazer minha gestão de vestiário aqui, gestão de grupo, eu vou deixar o cara no banco. Beleza, ele é o treinador e é pago para isso. A responsabilidade é dele. Ele toma as decisões dele e vai ser cobrado. 12 minutos, pouco mais, né? De 12 minutos. Mas vamos dar uma olhada agora no que o Piperno falou sobre o Arias, galera.
em campo do John Arias. Como é que foi essa estreia do colombiano com a camisa do Palmeiras, Piperno? Ele, enfim, procurou se apresentar. Veja, é um cara que ele pisa no campo, ele já está pedindo a bola, né? Isso é bastante positivo. Não é aquele cara que entrou tudo intimidado, que não estava à vontade. Não, ele entrou, procurou participar do jogo. É um jogador rodado, é um cara que vai para a Copa do Mundo. Então, o Palmeiras pode esperar muito desse jogador. E veja, houve um momento no jogo, né, que o Palmeiras tinha os 3 estrangeiros no ataque, o Arias, o Flaco e também o Sousa, e 3 jogadores que buscam ir para a Copa do Mundo, né? O Arias está mais ou menos garantido. Eu imagino que o Sousa também, porque vem sendo chamado sempre, né, pela seleção do Paraguai. O Flaco Lopes foi convocado, ele esteve nas 3 últimas convocações que o Scaloni fez. Então, isso também já ajuda a mostrar um pouco o nível desse elenco, né? Quer dizer, do meio para frente, o Palmeiras tem muitas soluções e muitas peças. E veja, a gente fala muito, né? Muito se especula sobre quem pode sair e, na verdade, ainda tem gente para entrar, porque o Palmeiras aguarda em algum momento o retorno do Paulinho. Galera, muita crítica aí dos jornalistas aí em relação ao Arias, que jogou há poucos minutos e já serviu como crítica aí contra o nosso treinador Abel Ferreira. Até o Veloso não poupou palavras aí e criticou o nosso treinador. E falou sobre essa história polêmica do Abel Ferreira, jogador que a presidente contratou, que até agora ninguém entendeu o que é que o nosso treinador quis dizer com isso. O mais importante foi que o Palmeiras venceu essa partida e classificado. Vamos aguardar aí o nosso adversário. Pode ser o Corinthians, pode ser o São Paulo, o Santos, mas que seja qualquer um deles. O Palmeiras precisa agora mostrar futebol, porque vencer a equipe do Capivariano é fácil. Agora vamos ver como que vai ser nos clássicos, se o Palmeiras vai ter um bom desempenho, galera. É isso aí, galera, chegamos a mais um final de um vídeo aí. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo, e que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Alô!